mesmo com a garganta ruim e sem voz, mas vamos lá que vai dar certo. A filosofia antiga grega, que é nosso ponto principal por enquanto, marca o início da filosofia ocidental, principalmente com personagens como Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles trazem uma investigação racional, não mais só sobre a natureza, a physis, que buscava os pré-socráticos, mas também sobre a condição humana. O mais famoso de todos é o mestre, Sócrates, aquele que diz, só sei que nada sei. O Sócrates, ele buscava sobretudo a verdade, mas ele tinha um método para fazer isso, não era à toa. O cara dizia que ele era uma mosca que incomodava a égua preguiçosa. Como assim? Quem é essa égua preguiçosa? A égua preguiçosa seria a cidade de Atenas. Por que ele seria uma mosca? Bora lá. Enquanto a cidade de Atenas estava imersa na questão política e democrática, naqueles discursos básicos que fundamentavam na retórica, o Sócrates buscava questionar. E para isso o método dele era o método da dialética, também conhecido como o método da maiêutica ou da ironia. A dialética seria por meio de um diálogo no qual uma pessoa estava com ele lá e ele questionava essa pessoa sobre o que ela conhecia enquanto verdade. Esse questionamento era feito pela ironia porque o Sócrates fingia não saber do assunto, porque ele questionava para ouvir o que a pessoa tinha a dizer. Nisso, a pessoa colocava o que ela entendia sobre o assunto, mas Sócrates questionava de novo o que ela entendia sobre o assunto, fazendo com que a pessoa analisasse o próprio pensamento e conseguisse reestruturar ele de uma maneira mais próxima da verdade. E é por meio disso que a pessoa entraria na maiêutica, que é conhecido como o parto das ideias. Na maiêutica, a pessoa dá à luz a ideias mais próximas da verdade. Ou seja, o Sócrates me faz repensar o que eu mesmo estava pensando e faz com que eu mesma analise e veja o que está coerente e o que não está no meu próprio pensamento. Por que a relação com o parto? Porque no parto, o próprio corpo coloca para fora o bebê. Mas para isso é preciso uma indução. O Sócrates induz as pessoas a chegarem à verdade que está nelas mesmas. Falando em verdade, para o Sócrates, a verdade é sempre universal, ou seja, todos nós somos capazes de, por meio do uso da razão, encontrar essa verdade única. E é aí que entra a rixa dele com os sofistas. Os sofistas eram um grupo de pensadores da época que baseavam o seu pensamento e sua forma de trazer a realidade pela retórica, ou seja, pela argumentação. Os sofistas andavam em cidade em cidade e ganhavam grana para ensinar as pessoas a argumentar, a usar o poder da retórica para persuasão, o que era muito, muito útil numa democracia, não é mesmo? Porque se eu convenço a maioria de que o meu discurso é o melhor e o mais correto, eu estou no poder. Isso incomodava muito Sócrates e fazia com que ele incomodasse toda a cidade. Entenderam agora a ideia da égua lá e o Sócrates e a mosca, aquela coisa toda? Eis que Sócrates teve um monte de discípulos, um monte mesmo, gente, até dizer chega. Mas ele acabou sendo condenado por corromper a juventude. Na verdade, essa corrupção da juventude é porque ele fazia com que as pessoas pensassem sobre o ideal de justiça que estava acontecendo no governo da cidade. E se as pessoas estão pensando sobre o ideal de justiça e questionando esse ideal, o governo não gosta muito disso. Portanto, esse é um dos fatores para a morte do Sócrates, que, por curiosidade, Sócrates foi condenado a tomar uma cicuta, que seria um veneno, uma das formas comuns de condenação à morte da época. Era sentado bem aí com a cabeça meio abaixada e tudo mais. Ele é o Platão. Platão, um dos discípulos mais importantes, o mais importante discípulo de Sócrates, ele propõe a teoria das formas, ou teoria das ideias. O cara divide a realidade em duas partes, a realidade sensível e a realidade inteligível. A realidade sensível é o que a gente pode perceber pelos sentidos, o que eu consigo olhar, o que eu consigo sentir o cheiro, o sabor, a textura, ouvir, tudo que está relacionado aos meus sentidos é a teoria do mundo sensível. É aquilo que é perceptível pelos sentidos, aquilo que é perecível, que nasce, morre, que se acaba. Por outro lado, tem uma realidade inteligível, aquela que só pode ser acessada por meio da razão. A realidade inteligível é perfeita, imutável, ela é eterna, ou seja, não tem nada estragado nessa realidade. O que de fato parece ser errado pra gente, ou que de fato parece ter falhas pra gente, é o que tá no mundo sensível que a gente percebe. Mas peraí, esse mundo tá totalmente separado, sensível e inteligível? Não tá totalmente separado. Na verdade, o que a gente vê no mundo sensível são representações da verdade, da forma ideal que existe no mundo inteligível. Então, por exemplo,
existiria uma ideia de óculos na realidade inteligível. Essa ideia de óculos não pode ser tocada, não pode ser sentida por meio das nossas percepções, mas pode ser compreendida por meio da nossa razão. O que é um óculos? O conceito, a ideia, óculos. Por outro lado, eu tenho no mundo sensível as várias representações de óculos. Essas várias representações de óculos são diferentes em formatos, tamanhos, cores, pesos. Tudo isso está relacionado ao que é perceptível, mas a ideia óculos, ela cabe em qualquer tipo de óculos. Deu para entender mais ou menos isso? Ele explica isso por meio da alegoria da caverna, que vocês já devem ter escutado falar. No fundo de uma caverna tinha uma galera presa, acorrentada, braço, perna e até pescoço. Não dava para olhar nem para si mesmo, não dava para olhar nem para os lados. Então eles não tinham sequer dimensão do que seria cores ou qualquer tipo de relação com a realidade. O que eles viam era o que estava projetado no fundo da caverna: sombras. Essas sombras pareciam ser para eles a realidade de fato. Então, quando eles viam alguma sombra passando pela parede ali da caverna, eles acreditavam que aquela era a verdade de fato. Até que um dos prisioneiros consegue sair da caverna e, com muita dificuldade para enxergar por conta da luz do sol e tudo mais, ele consegue chegar lá fora e, depois de muito tempo se adaptando com a luminosidade, ele entende que a realidade é bem diferente do que ele acreditava que era ali no fundo da caverna. As coisas possuem cores, texturas. As formas que pareciam ser aquelas no fundo da caverna não são aquelas, são outras. Tipo, uma pessoa passando com um cesto na cabeça. Na caverna parecia ser outra coisa, ser uma criatura só. E ele percebe que ali é uma pessoa e o cesto é uma outra coisa. Pessoa, cesto, duas ideias diferentes. Então ele consegue entender isso, volta pra explicar pra galera que ficou na caverna, mas dá ruim porque a galera mata ele, porque prefere matar aquele que traz a verdade do que buscar e passar por todos os obstáculos e dificuldades para encontrar essa verdade. Claro que ele faz essa análise com Sócrates. Dá para reconhecer, não dá? A semelhança nas histórias? Se não deu, volta o vídeo, hein? Que dá sim. Lembra que a verdadeira forma, a ideia real, o conceito, só é possível acessar pela razão? Pois muito que bem. O belo, ele só pode ser encontrado por meio da razão. A forma ideal de belo, daquilo que é o belo de fato, não pode ser aquilo que desperta os meus sentidos nessa perspectiva do Platão. Pode ser para outros filósofos, pode ser para você, pode ser para mim. Mas para a filosofia do Platão, o belo não se encaixa nisso, que é a mera representação da ideia. Porque o belo é a ideia, entende? A representação da ideia não pode ser o belo é a ideia. Pensando nisso agora, dá uma olhada aí no Discóbolo de Miron. Essa aí, a obra que a gente está analisando para o trabalho da parcial. Percebam que existe aí uma questão de harmonia, uma questão que leva em consideração a perfeição das formas do corpo humano. Essa perfeição das formas, por mais que a gente possa dizer que é uma mera representação da ideia, está além da mera forma presente no Discóbolo. Por quê? Porque existe também uma proporção matemática empregada nessa escultura. E por essa proporção matemática, a gente consegue ir além do que pode ser percebido pelos sentidos e pode pensar racionalmente. Porque matemática é razão. E quando a gente vai para a física, a situação fica mais interessante ainda. Por quê? Porque quando a gente captura o movimento equilibrado ali, por meio do cálculo e da relação matemática do movimento possível feito pelo Discóbolo, a gente vai além do que está sendo representado pelo sensível e começa a entender a ideia empregada no movimento. Porque o Discóbolo proporciona que a gente entenda a relação entre inteligível e sensível, descartando a mera limitação daquilo que é percebido pelos sentidos e ultrapassando para o campo da matemática, o campo onde só a razão pode vigorar. E aí, como a gente consegue calcular esse belo por meio da física, hein?